Fala, galera que vai fazer a prova para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo nessa revisão de véspera é fazer aquele apanhado, trazendo os principais pontos de cada item do conteúdo programático de acordo com o CESP. Diferentemente da nossa Hora da Verdade, hoje eu não vou trabalhar questões. Se você tinha essa expectativa, vai ficar frustrado. Por quê? Eu vou lembrar os principais conceitos. Eu acredito que durante o período de preparação você já exauriu as questões do CESP. Então, eu não tenho hoje a intenção de corrigir questões, mas eu vou dar aquele bizu de cada ponto. Acho que isso vai ser mais lucrativo, vamos colocar assim. Lembrando que durante essa última semana a gente teve a Hora da Verdade, onde a gente trabalhou durante 3 horas e meia várias questões também de todo o conteúdo. E essa aula está disponível no YouTube, fica o convite, caso você ainda tenha uma disponibilidade de tempo para revisar o conteúdo de informática, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos ler a bula. A bula? Claro, vamos lembrar os pontos que o edital traz para gente. É sempre importante estar de acordo o tempo todo com o edital. Então, vejamos. Item 1. Noções de sistemas operacionais em ambiente Linux e Windows 10. Noções de sistemas operacionais em ambientes Linux e Windows 10. Galera, Linux é um assunto que tem um baixo custo-benefício. Como assim? Você estuda e pode ser que na prova caia uma questão completamente inédita de um assunto que você não viu. Linux é muito complexo e tem poucas questões. Então, baixo custo-benefício. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lembrar somente o básico. A gente vai lembrar que a principal distribuição Linux é chamada Ubuntu. O Linux tem toda uma terminologia diferente do dia a dia da maior parte dos usuários de computadores pessoais que trabalham com Windows, né? Então, o vocabulário é um problema nas provas acerca do Linux. A principal distribuição é chamada Ubuntu. Ubuntu vai ser para você uma espécie de Linux. Existem outras, claro. Existem várias outras distribuições. Red Hat, Debian, Slackware, tem uma penca, mas Ubuntu é a mais importante. Quando a gente fala em Linux, a gente fala no kernel. O que é o kernel? É o núcleo do sistema operacional. O kernel é o que está mais próximo do hardware. Vai ser responsável por gerenciar o equipamento de fato. Só que o usuário, ele precisa utilizar o sistema operacional. Ele precisa passar comandos para o sistema operacional. E ele não consegue interagir diretamente com o kernel. Então, tiveram que desenvolver o shell. O shell de cada Linux pode mudar, mas o kernel sempre vai ser Linux. Estou entendendo. Existem diferentes programas, né, criados por terceiros para atuarem como shell. O shell é o interpretador de comandos. O shell vai ser a interface de linha de comandos. Então imagine, eu tenho o kernel, que é o núcleo, e eu tenho o shell, para que o usuário possa interagir com o kernel. O shell vai ser o intérprete. Uma tela preta onde eu vou poder digitar comandos. E esses principais comandos você vai decorar. Os comandos, eles normalmente são siglas da língua, oriundos da língua inglesa. Então a gente tem principais comandos. Dá um print aí para eu poder mudar de tela. Principais comandos. Eu vou ter o ls, o cp, o mv, ls, cp, mv, r, m, mkdir, cd,
PWD. PSWD. Legal. Hoje, na véspera, esses são os principais comandos. Você vai lembrar que esses comandos eles têm que ser digitados com letra minúscula. O ls, se é que alguém aqui pegou a época do DOS, seria equivalente a um dir. Como é que é? O ls é para listar o conteúdo de um diretório. É para exibir o que tem dentro de um diretório. Ou seja, arquivos e subdiretórios. Então, lista o conteúdo de um diretório. CP, copia arquivos. MV, move ou renomeia arquivos. RM, remove arquivos. Ou seja, apaga arquivos. MKD, make directory, cria diretórios. CD, change directory, troca de diretórios. Trocar é entrar ou sair de diretórios. PWD é uma pegadinha. Existe PWD e PSWD. PSWD troca de senha. O Linux ele é multiusuário. Eu posso ter vários usuários na mesma máquina. E aí eu posso alternar entre esses usuários. Cada usuário vai ter o seu login, seu nome de usuário e senha. Se o usuário esquecer a senha, ele vai ter que pedir para o administrador, que é o usuário root, trocar essa senha. Agora, o PWD escreve o caminho do diretório. É Path Writer Directory. Escreve a localização atual, o caminho do diretório atual. E essa estrutura de diretórios, ela também é importante porque ela é muito diferente. No Linux, a pasta raiz é a barra. Na comparação com o Windows, o disco raiz do Windows costuma ser o disco rígido, que é o C+. No Linux, se eu quiser, por exemplo, acessar a pasta onde o usuário guarda seus arquivos, eu vou ter barra home barra Renato. No Windows, eu vou ter C+, contra barra usuários, contra barra Renato, contra barra documentos. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês? Da mesma maneira que existem caminhos no Windows, existem caminhos no Linux. Só que a estrutura de diretórios do Linux é muito diferente. No Windows a gente tem, dentro do disco rígido, uma pasta arquivos de programa, uma pasta Windows, uma pasta usuários. No Linux, há uma porrada de pastas, há uma padronização para essa estrutura de diretórios. Existe o diretório etc, existe o diretório dev de device para dispositivos, existe o diretório bin para os binários, que são os programas propriamente ditos. Existem muitos diretórios. E eu não vou, na véspera, estressar vocês com isso. Só que se cair uma questão falando do diretório home, gente, ele é o mais elementar. O home está para o Linux, assim como documentos está para o Windows. E aí você tem que saber. Tem que saber também que no Linux se usa barra, que nem a internet. E no Windows usa-se a contrabarra para separar a pasta da subpasta nessa árvore de diretórios. Ok? Beleza. Outro detalhe interessante é que arquivos possuem nome, tanto no Windows quanto no Linux. No Windows, a gente tem 9 caracteres que não podem ser usados para a criação de arquivos e pastas. Isso despenca em concurso público, né? A gente vai ter que lembrar, que é o papo do bonequinho. É muita informação. É verdade, hoje, nessa revisão, a gente vai ter muita informação. Mas tem coisa que você vai conseguir desenhar um boneco, meu filho. No boneco você consegue desenhar, claro que você consegue desenhar. Quando você pensa no boneco assim de pauzinho, você já tem 5 caracteres, né? Que é a perna esquerda, a perna direita, o corpo, menor e maior.
O rostinho é um beijinho. Se quiser mandar um beijinho no WhatsApp, numa rede social, você vai botar o quê? 2 pontos asterisco. O cabelinho são as aspas duplas e o pingolho aqui é a interrogação. Então, esses são os 9 caracteres proibidos, inválidos, se eu quiser salvar um arquivo, se eu quiser criar uma pasta. Eu não posso dar nome com qualquer um desses caracteres, não pode. Esses são vedados. Entendi. No Linux, o único caractere vedado é a barra, que é justamente para separar o quê? O caminho. Todos os outros caracteres são válidos. O sistema de arquivos é a maneira como as informações são armazenadas num disco rígido, por exemplo. No Windows, o sistema de arquivos é chamado NTFS. No Linux, o sistema de arquivos tem outro nome, como, por exemplo, EST3, EXT4, são exemplos de sistemas de arquivos do Linux. Só? Não, meu filho. No Windows tem FAT, FAT32, tem FAT estendido e tem o NTFS, que é o padrão. No Linux também tem um monte. Tem EXT, EXT2, ReiserFS, tem um monte. Mas a probabilidade maior é deles citarem isso. E se citar NTFS, você tem que associar o Windows. Se citar EST, você tem que associar o Linux. São sistemas de arquivos. O que é sistema de arquivos? Oh, meu Deus. É a maneira como se organiza as informações no disco. É o que tu vai levar na véspera da prova. Tô entendendo. Tanto o Windows quanto o Linux, eles têm suporte à criptografia de disco. Mas esse assunto no Windows ele é muito comum. Nas questões do Windows, você tem que saber que a criptografia de disco é realizada por um recurso chamado BitLocker. Qual é a vantagem de você criptografar o disco? Observem que o BitLocker ele não criptografa um arquivo ou uma pasta apenas. Ele criptografa o disco. Aí qualquer coisa que você guardar no disco vai estar criptografado. Dessa forma, se um hacker invadir a máquina, não consegue entender nada, não vai conseguir acessar informação alguma. Se você perder o computador, por mais que a pessoa tire o disco rígido e coloque em outro, não vai conseguir ler os dados. O BitLocker é o recurso de criptografia de disco do Windows. Beleza? E para fechar esse papo de Windows, a gente vai lembrar do gerenciamento de arquivos no explorador de arquivos. Quando eu estou lá no explorador de arquivos do Windows, eu vou poder mover arquivos, eu vou poder copiar arquivos, eu vou poder renomear arquivos, eu vou poder criar pastas. Não é isso? São manipulações que eu posso realizar com o arquivo. Imagine então que eu tenho um disco rígido, que é o C2 pontos. Dentro do C2 pontos eu tenho uma pasta chamada documentos. E dentro dessa pasta documentos eu tenho uma pasta chamada janeiro, que tem um arquivo chamado renato.doc. E tenho também uma pasta chamada fevereiro. Além disso, eu tenho o disco F, que é o pendrive. Eu espetei lá um pendrive e apareceu um F. Se porventura eu pegar um arquivo e arrastar o arquivo para a pasta documentos, esse arquivo estava na subpasta janeiro, eu arrastei para documentos. O que vai acontecer com esse arquivo? Ele vai ser copiado ou movido? E aí? Ele vai ser movido. E se eu realizar o mesmo procedimento para o F? O que vai acontecer com o arquivo? Ele vai ser copiado. O que eu estou querendo bater? O procedimento de arrasto, ele não define o que vai acontecer com o arquivo. Quem define o que vai acontecer com o arquivo é o destino. Se eu arrasto um arquivo entre discos diferentes, o arquivo é copiado. Dentro do mesmo disco, o arquivo é movido. Isso tem que ser memorizado. Clicou e arrastou, disco diferente copia, mesmo disco move.
Ah, professor, muita coisa para decorar, não tem lógica? Claro que tem lógica. Se você arrasta um arquivo dentro do mesmo disco, se você começar a ter duplicatas, daqui a pouco você vai alterar um, não vai alterar o outro, vai perder a integridade, vai virar uma bagunça. Vai ficar inconsistente. Então, dentro do mesmo disco, para que eu vou querer dois arquivos iguais? Move. Agora, quando arrasta para um disco diferente, eu não quero perder o meu. Até por uma questão de segurança, ao arrastar para outro disco, copia. Essa é a lógica. Ah, professor, não entendi. Então decora, meu filho. Clicou e arrastou. Disco diferente copia, mesmo disco move. Se durante o arrasto, você pressionar a tecla Ctrl, o arquivo será copiado. Se durante o arrasto você pressionar a tecla Shift, o arquivo será movido. E se durante o arrasto você pressionar a tecla Alt, será criado um atalho para o arquivo. Isso é incondicional, galera. Renomear F2. Como é que é? Se eu quiser mudar o nome de uma pasta, eu posso simplesmente teclar F2. E se eu quiser criar pastas, eu posso clicar com o botão direito, novo pasta, ou eu posso usar o atalho de teclado Ctrl Shift N. Ok? Ctrl Shift N é o atalho para criar pastas no Windows 10. Maravilha. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre edição de textos. Quando a gente pensa em edição de textos, o examinador cobra o Word e Writer. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o formato de arquivo padrão. Padrão é chamado na informática de default. DocX é o padrão do Word. ODT é o padrão do Writer. Esses programas hoje em dia eles são intercompatíveis. O que significa? Eu consigo tanto abrir um arquivo do Word no Writer, como abrir um arquivo do Writer no Word. Eu consigo tanto abrir quanto salvar como. Então, eu estou batendo um texto no Writer. Aí eu quero salvar no formato do Word, não tem problema. Ah, eu tenho que mandar para uma pessoa, quero mandar no formato do Word. Não tem problema, você pode fazer isso. Está no Word, quer salvar ou abrir no Writer, tranquilão também. Então, a compatibilidade é uma característica desses processadores de texto atualmente. Agora, ambos os programas também permitem a criação de PDF. Com uma ressalva. No Word, para eu criar um PDF, eu vou usar o comando salvar como. No Writer, para eu criar um arquivo PDF, eu não posso usar o comando salvar. Eu tenho que usar o comando exportar. Exportar cria PDF no LibreOffice Writer, ok? Lógico que ao exportar eu salvo, né? Porque salvar é gravar. Mas o caminho é arquivo exportar no LibreOffice. Enquanto no Word é arquivo salvar como. Ou arquivo salvar, ok? Sempre que a gente salva pela primeira vez, ele salva como. Da segunda vez em diante, salvar como permite colocar um nome e definir um local de destino. Ainda sobre PDF, vale a pena mostrar, inclusive, porque tem gente que é que nem São Tomé, só acredita vendo. Vale a pena mostrar que o Word permite que você edite um PDF. Como assim? Olha que interessante. Eu estou com essa prova aqui do Serpro. Se eu der um duplo clique nela, eu consigo converter o PDF em um documento do Word. E com isso, eu vou poder mexer no arquivo. Olha que legal. Eu abri a prova do CESP no Word, eu vou poder mexer, digitar, editar esse arquivo. Tem gente que manda contrato, por exemplo, eu sou advogado, eu mando um contrato para o cliente em PDF para ele não mudar. Ele pode alterar, é só ele ter o Word. E o Word é bastante popular hoje em dia, né? Desde o Word 2013, é possível editar, abrir e editar um arquivo PDF. E depois salvar, né? Porque quando você abre o PDF no Word, ele converte um texto doc em um texto do Word. Aí você pode depois salvar e escolher o formato que você quer, ok? Legal. O que mais a gente tem que saber acerca de processadores de texto? Começamos com o formato.
lembramos o PDF. Agora a gente vai nas feridas. Primeira ferida é o papo do controle de alterações. Controle de alterações. Todo mundo já usou esse recurso? Ele existe no Word, existe no Writer. Qual o objetivo dele? Depois que o texto está pronto e você quer compartilhar aquele texto com alguém, é interessante que você habilite o controle de alterações para que, caso a pessoa modifique o seu texto, você fique sabendo o que ela fez e, na verdade, você valide as mudanças daquela pessoa ou não, aceitando ou rejeitando. Como assim? Bati um texto. Imaginem que esse é o texto que eu compartilhei com o meu orientador. Ele olhou o texto e falou assim, cara, vou mexer nisso. Aí eu habilitei o controle de alterações. Aonde ele apagar, delete, vai ficar taxado. Aonde ele escrever, vai ficar sublinhado. Dessa maneira, eu vou conseguir identificar as modificações e eu vou poder, uma por uma, aceitar ou rejeitar. Aceitar ou rejeitar. E com isso eu controlo a edição do meu documento. Se várias pessoas estiverem editando o documento, cada pessoa, cada usuário vai ter uma cor diferente para que eu consiga distinguir quais foram as modificações propostas por cada um. Beleza? Esse assunto cai bastante nas provas de Word do CESP. Vamos que vamos. Do Word, a gente vai para planilhas. A gente vai lembrar o básico do Excel. Só o básico. Quando eu penso em planilhas eletrônicas, tanto faz Excel ou Calc, o CESP não é uma banca muito complexa em planilhas eletrônicas, não. Que bom. As questões tendem a ser até bem tranquilas, bem fáceis. Então, por descargo de consciência, eu vou colocar aqui duas fórmulas. Ah, eu já conheço. Ah, então, maravilha. Eu quero saber qual o resultado da letra A e qual o resultado da letra B. Sempre que eu coloco isso para vocês fazerem, na letra A, as respostas começam com 10, 16, 2,5, 18, 64. Fala para mim. Fala sozinho? Fala sozinho, mas fala comigo. Vamos embora. Escreve aí nesse bate-papo. Vai! Quem acha que vai dar 64? Tem sempre um que fala 64. Se alguém aí colocou no bate-papo 2,5 ou 16, levanta a mão pro céu, meu filho. Levanta a mão pro céu, porque você podia estar fazendo outra coisa. Você podia ter desligado a aula e tudo. Ainda bem que você está aqui, meu filho. Porque é lógico que o gabarito aqui é 10. Né? Por quê? Vamos lá. Quando eu pego uma expressão com vários operadores, o circunflexo é a potência. Nesse caso, a prioridade é da potência. A minha prioridade vai ser a ordem porcentagem, potência, multiplicação e divisão, adição e subtração. Aqui eu tenho a regra com a precedência dos operadores. Então, eu vou fazer primeiro a potência. Lógico, se tivesse parênteses, eu ia fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Então, aqui 2 ao quadrado, 2 elevado a 2 é 4. Então, vai ficar 2 mais 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. 2 mais 8, 10. Gabarito, 10. Mas tem aquele cara que não sabe nada, que faz assim, 2 mais 2, 4, vezes 2, 8 ao quadrado, 64. Horroroso. Perdeu um ponto. Agora, só para ratificar o entendimento, a letra B, fala para mim, ela dá 4 ou dá 1? Quem acha que dá 1? Quem acha que dá 1 está muito ruim. É? Porque 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. O pessoal não tem que fazer a multiplicação primeiro? Não, multiplicação e divisão tem a mesma ordem de precedência.
Aí eu tenho que fazer o que vier primeiro na frente, da esquerda para a direita. Então 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Gabarito, 4. Vai ter aquele carinha que vai pegar 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 10, 1. Aí perdeu o ponto. Porra. Ok? Precedência dos operadores é a primeira coisa. Agora, vamos colocar aqui uma planilha. Lembrem que a quantidade de linhas e colunas das planilhas do Excel e do Calc é finita. A gente tem limites, que inclusive são diferentes no caso das colunas do Excel para o Calc, né? A quantidade de linhas é a mesma, 1.048.576 para os dois. Bom, vou desenhar uma planilhazinha breve para a gente colocar de exemplo. Se porventura eu tenho números aleatórios aqui, 3, 7, 9, 5 e 4. Se eu coloco igual a soma de A1, 2 pontos, A5, o 2 pontos representa um até. O ponto e vírgula representa um E. Ah, professor, está muito fácil. Por isso o nome é revisão. Tá. A soma de A1 até A5 vai ser 3 mais 7, 10, com mais 9, 19, com mais 5, 24, com mais 4, 28. Se eu reescrevo essa fórmula usando ponto e vírgula, o ponto e vírgula é um E. Aí ele vai pegar apenas o 3 e o 4 e vai somar, resultando 7. A função soma é mole. Agora, se eu colocar igual a média de A3 até A5, qual vai ser o resultado? Fala para mim. Falar sozinho? Bora! A média de A3 até A5, eu quero saber se ela é 6 ou se ela é 9. Escreve aí no bate-papo. Eu sei que a soma de A3 até A5, A3, A4 e A5, a soma vai ser 18. Se eu dividir 18 por 2, eu erro a questão. Tem sempre um que divide por 2. A média não é para dividir por 2, é para dividir pela quantidade. Se eu tenho 3 números, eu vou dividir por 3. Então, 18 dividido por 3 é igual a 6. A média é a soma dividido pela quantidade. Legal? Agora, o examinador, ele de maldade, ele pode querer confundir vocês com a função MED. A função MED, vou colocar aqui de A1 até A5. A função MED, ela calcula a mediana. E o que é a mediana? A mediana não é média, gente. Mediana é o valor do meio. Como é que eu calculo a mediana? Eu coloco em ordem. Ó. 3, 4, 5, 7 e 9. Qual é o valor do meio? É o 5. Veja que a mediana não é igual à média. Não necessariamente, né? Pode ser uma coincidência. Mas a mediana aqui é 5, porque é o valor do meio. Pessoal, e se você colocar a média de A1 até A4? O que tem? De 1 até A4 tem 3, 5, 7 e 9. Não tem o valor do meio. É verdade. Se a quantidade de elementos for par, aí você tem que pegar os dois do meio e calcular a média. Aí 5 mais 7 dá 12, dividido por 2, 6. Aí, coincidentemente, né, deu 6. Não quero dizer que a média também vai dar 6. Mas eu estou querendo lembrar que a mediana é o valor central de uma lista ordenada. Mediana é uma coisa, média é outra. Pessoal, faz diferença maiúscula ou minúscula? Não. Tanto faz escrever letra maiúscula ou letra minúscula. Tanto para as células quanto para as fórmulas, para as funções, não faz diferença. E a acentuação? Só é requerida no Calc. No Excel é irrelevante. Entendi. Maravilha.
Outro papo que a gente pode ver em planilhas. Quando eu quero pegar um endereço de uma outra planilha, imagina lá. Deixa eu mostrar. Vou entrar no Excel. Cada planilha é como se fosse uma folha, né? Então eu tenho uma folha aqui, exemplo, chamada janeiro, onde eu vou ter o total de vendas. Então em janeiro eu vendi 5.000. Aí eu tenho aqui, ó, fevereiro, total de vendas. E aí em fevereiro eu vendi, exemplo, 7.000. Aí eu quero consolidar. Eu tenho uma planilha janeiro, uma planilha fevereiro, e eu tenho uma terceira planilha que eu vou consolidar. Nessa consolidação, eu quero calcular o total. E aí o que eu posso fazer? Igual a soma, abre parênteses. A primeira célula está na planilha janeiro, então eu vou botar janeiro, exclamação, A2. E a segunda célula está na planilha fevereiro, então é fevereiro, exclamação, A2 também. Assim eu vou somar o total de vendas de janeiro, o total de vendas de fevereiro, e ele vai me dar o resultado. Qual é o papel da exclamação? Permitir essa referência externa, referência a uma célula de outra planilha. Janeiro, exclamação A2. É o caminho para pegar dentro da planilha janeiro a célula A2. Dentro da planilha fevereiro, a célula A2. É o nome da planilha, exclamação, o endereço da célula. Por que eu estou comentando isso? No Excel, essa é uma das poucas diferenças entre o Excel e o Calc. No Excel a gente tem planilha, exclamação, célula. E no Calc? No Calc a gente tem planilha, ponto, célula. No Excel usa-se a exclamação, no Calc usa-se o ponto. Atenção, esse é um detalhe relevante. Legal? Maravilha. Lembrem que no Excel a extensão é XLSX e no Calc a extensão é ODS. Todo o arquivo do LibreOffice começa com OD, de documento aberto, né? Aí vai mudando só a última letrinha. Legal. E para a gente fechar a parte de planilhas, a gente tem que lembrar o uso do cifrão. Sempre que eu copio uma fórmula, por padrão a fórmula é ajustada. Então, exemplo, a célula B5 contém a fórmula C cifrão 4 mais D 3 mais cifrão A6. Se eu copiar essa fórmula de B5 para C7, por padrão, quando eu copio, ela é ajustada. E esse ajuste, ele vai de acordo com a variação. Do B para o C aumenta uma coluna. Do 5 para o 7 aumentam 2 linhas. As colunas são representadas por letras, as linhas são representadas por números. Então, aonde tem letra, eu vou aumentar 1. Onde é C vai virar D. O cifrão, ele congela o que está à direita. Então, nesse caso, o cifrão está congelando 4. Ele não vai variar porque ele está congelado, ele está fixado. Esse é o papel do cifrão. Congelar, fixar uma referência para que, ao copiar a fórmula, ela não seja ajustada. O D mais 1 vai virar E. O 3 mais 2 vai virar 5. O A, agora o A está congelado, só o A, o 6 não. Então eu vou repetir o A e o 6 mais 2, 8. Se a fórmula da célula B5 for copiada para a célula C7, ela será reescrita dessa maneira. E seria possível que o examinador estivesse mostrando uma tabela para que eu pudesse ver o resultado dessa conta e determinar o número numa questão de certo ou errado. Beleza? Legal, revisamos os principais pontos acerca das planilhas eletrônicas. Então,
Vamos falar um pouquinho agora sobre redes de computadores. Vamos que vamos. Quando a gente pensa em redes de computadores, é interessante lembrar os tipos de rede com relação ao tamanho. Quais são as classificações para as redes? Basicamente, a gente tem LAN, MAN e WAN. LAN é a rede local, MAN é a rede metropolitana e WAN é a rede extensa, Wide Area Network. Todas são o quê? Area Network. Pessoal, não entendi. Vamos lá. Se eu monto uma LAN, eu quero dizer que os computadores estão todos dentro de um mesmo espaço geográfico, dentro de uma sala, dentro de um terreno, dentro de um andar, dentro de um prédio. Lembra da LAN house? Na minha casa, uma rede doméstica é uma LAN. Essa LAN pode ser com fio ou sem fio, mas ela vai ser uma LAN. Agora, se eu tenho uma empresa com filiais, é possível que eu queira interconectar a matriz e as filiais. Dependendo da distância, ou vai ser uma MAN ou vai ser uma WAN. A MAN, ela costuma cobrir em torno de 20 km. Não é um valor convencionado, mas é uma média, só para você ter uma noção. Se for dentro da mesma cidade, entre bairros, entre ruas, eu posso considerar uma rede metropolitana. Agora, se ligar estados, países, continentes, aí já vai ser uma rede WAN. A WAN não tem limites. A internet é um exemplo de WAN. Então, esse ponto já é bastante batido. Agora, vale lembrar também que as redes sem fio, que comumente utilizam uma tecnologia Wi-Fi, podem vir na prova como 802.11. Se porventura o examinador falar, um equipamento compatível com a tecnologia 802.11 representa que ele pode fazer parte da rede sem fio. 802.11 é Wi-Fi. É isso que você quer decorar na véspera da prova. Beleza. Agora, a gente tem que focar na parte de internet. E quando eu penso em internet, a internet é a rede das redes. A internet, ela surge. O histórico é até importante para a prova. O CESP é uma banca que dá uma viajada nesse tipo. A internet, ela surge a partir de um projeto militar americano chamado ARPANET, no auge da Guerra Fria. Essa rede vai se estendendo e ela não é centralizada, não é gerenciada por nenhum governo. Isso é importante. A internet, ela foi desenvolvida a partir da tecnologia da ARPANET, mas a infraestrutura da internet foi patrocinada por empresas privadas, que foram compondo o núcleo da internet. Empresas de telecomunicações foram implementando fibras óticas para ligar continentes, para ligar os países. Então, a internet, ela é a rede das redes. Ela não é gerenciada por nenhum tipo de governo. Ela é uma rede descentralizada e que vai sobreviver, né, a qualquer tipo de ataque. Quando os militares americanos eles criaram esse projeto, o objetivo é que a rede tivesse rotas alternativas para entregar as informações, que fosse uma rede robusta, que fosse uma rede que sobrevivesse a problemas, ataques, ok? Já que a gente pegou esse papo histórico, não me custa nada também lembrar a vocês o conceito de Deep Web, que está meio que na modinha, né, em concurso público, aparecendo já em vários editais e já foi cobrança de questões do CESP em provas anteriores, em algumas provas, mas de uma forma bem sutil, assim, tipo, bem básica. O que é a Deep Web? Bom, a internet, ela tem a Surface Web. Quando a gente vê essa representação, normalmente a gente vê um iceberg. Eu sou péssimo desenhando, né? Mas quando você pensa num iceberg, a ponta é a web propriamente dita, que a gente chama de surface. Só que a ponta ela é muito pequenininha em relação ao iceberg. Estima-se que a maior parte do conteúdo da internet está nessa área escondida.
essa área que a gente vai chamar de área profunda da Deep Web. A Deep Web ela tem como característica o anonimato, a privacidade, ela tem comunicação ponto a ponto, né? Então ela é descentralizada e ela tem um código aberto. Galera, a Deep Web é uma rede onde prevalece o anonimato. Em um local anônimo, né, quais são as vantagens do anonimato? Burlar a censura. Existem vários países que têm censura. Então, as pessoas que vivem nesses países utilizam a Deep Web para poder divulgar o que está acontecendo, para poder expor situações políticas. Acredita-se que essa necessidade do anonimato é interessante para burlar uma censura, burlar uma ditadura. Legal. Então, os fins que permitiram a criação da Deep Web, vamos colocar assim, eles são até legítimos. Mas em um mundo completamente anômalo, a gente não tem regras. E aí a gente tem uma porrada de serviços ilícitos na Deep Web. Se o carinha quer traficar órgãos, traficar órgãos. Não é piano não, meu filho. Traficar rim, fígado. Na Deep Web ele pode encontrar assassinos, vendedores de droga, pedófilos utilizam a Deep Web, hackers para divulgar vulnerabilidades, né, para divulgar programas maliciosos. Qualquer tipo de conteúdo você vai conseguir encontrar na Deep Web. Vai buscar como é que faz uma bomba, enfim. Para acessar a Deep Web, você tem que ter um navegador específico. Aí, existem várias redes nessa Deep Web. Uma das mais conhecidas é a rede Onion. A rede Onion é acessada por um navegador chamado Tor. E os endereços da rede Onion, ao invés de terminar com .com.br, como são os da web, né, com .com, eles terminam com .onion. Então, se você vira um endereço maluco terminando com .onion, você já sabe que aquele endereço é da Deep Web. E uma característica da Deep Web é que não tem ferramenta de busca. Então, assim, não tem Google. Aí, como é que você vai conseguir entrar no site da Al-Qaeda? Sei lá. Normalmente, pessoas se aproximam por afinidade. Então, por exemplo, tipo, eu instalei o Tor, eu quero entrar em site site criminoso. Cara, se você não é um criminoso, dificilmente você vai conseguir entrar. Mas se você é um criminoso, você conhece uma porrada de criminosos. Aí você consegue, através desses contatos, obter esses endereços, que normalmente são compartilhados em bate-papos, em grupos de discussão, até mesmo em redes sociais, né? Você consegue a obtenção disso. Mas eu preciso que você entenda que pessoas se atraem por afinidade, né? Eu jamais vou acessar uma página de pedofilia num navegador desse. Mas os pedófilos, eles, de alguma forma, eles têm os grupos deles. E aí esses grupos compartilham esses endereços. E, lembrando, é lógico que todos nós somos contra esse tipo de conteúdo ilícito. E eu não quero que vocês usem a Deep Web, eu só quero que vocês saibam o que é. Se porventura cair na prova, você tem uma noção para acertar uma questão de certo ou errado. Beleza? Vamos continuar. A internet, ela oferece uma série de serviços. Quando a gente fala em web, web é o serviço de páginas. Para acessar as páginas da web, a gente usa um protocolo que é o HTTP. Se a página for segura, se ela estiver trabalhando com criptografia, a gente vai usar o HTTPS. Se eu estiver trabalhando com correio eletrônico, eu vou trabalhar com o SMTP. O SMTP vai ser usado para enviar, sua mensagem está partindo. O S de Send, Simple Mail Transfer Protocol. E o POP, ou o IMAP,
vão ser usados para recebimento. O SMTP ele vai fazer a entrega do e-mail, é um agente de transmissão da mensagem de correio, e o POP e o IMAP são agentes de acesso. O POP ele baixa a mensagem do servidor para a máquina do usuário, copia a mensagem, baixa, faz o download dela, e o IMAP não, permite acessar diretamente no servidor, online. São programas, protocolos, né? POP e IMAP são protocolos diferentes para acesso. Na verdade, o IMAP é mais moderno, é o sucessor do POP. O POP ele vem cada vez sendo menos usado, o IMAP tem mais recursos. Agora, tudo isso a gente chama de protocolo. E esses protocolos, que são conjuntos de regra para comunicação, eles pertencem a uma família, uma arquitetura chamada TCP/IP. Então, o TCP/IP, na verdade, ele é um conjunto de protocolos. Você já lê dois aqui, o TCP é um, o IP é outro. Quando a gente fala TCP/IP, todo equipamento conectado à internet precisa ter o TCP/IP. Pode ser uma webcam, pode ser uma impressora, um computador, um tablet, qualquer equipamento ligado à rede precisa do TCP/IP. E quando eu falo em TCP/IP, eu estou abrangendo o HTTP, o HTTPS, o SMTP, o POP, o IMAP e vários outros protocolos que vão ser usados nas ações da internet, porque cada ação é regida por um protocolo. Se eu quiser fazer transferência de arquivos, nem toda transferência de arquivos usa FTP, mas o FTP é específico para transferência de arquivos. Aí eu tenho File Transfer Protocol. Então, cada serviço na rede, o WhatsApp vai ter um protocolo, o Telegram vai ter um protocolo, cada programa que você utilize vai ter o seu protocolo. E a gente precisa conhecer os principais protocolos, os protocolos mais conhecidos, os mais antigos, os que são notórios. Beleza. Agora, saindo dessa parte de internet e indo mais especificamente para a computação na nuvem, computação em nuvem é um assunto que tem alto custo-benefício, ou seja, é muito bom. Por quê? Porque tem pouca matéria e tem muita questão. É o contrário do Linux. Quando eu penso em computação na nuvem, eu tenho que lembrar que o objetivo da computação na nuvem foi quebrar o paradigma de produto como serviço. Como assim? Aquilo que era ofertado como produto passa a ser ofertado como serviço. Então, antigamente, eu comprava um computador. Hoje em dia, eu alugo um computador na nuvem, que é uma instância virtual. Antigamente, eu comprava o Word, Excel e PowerPoint. Hoje em dia, eu pago pelo uso. Eu assino o Office 365. Então, a computação na nuvem, ela oferece serviços. Aquilo que até então era produto, agora é oferecido como serviços. E esses serviços, eles podem ser do tipo infraestrutura, plataforma ou software. Tudo que for voltado para o usuário final é software como um serviço. Esse AAS representa as a service, que é como um serviço. Então, software como um serviço é voltado para o usuário final. Quando a gente pensa no Office 365, quando a gente pensa no Google Docs e nas ferramentas do Google, de um modo geral, Google Planilhas, Google Editor de Texto, quando a gente pensa no OneDrive, quando a gente pensa no Dropbox, tudo que é voltado para o usuário, a gente pode considerar como SaaS. Esse papo de plataforma é usado por desenvolvedores que vão construir aplicações. Então, se o carinha tem uma grande ideia, ele é um programador, um desenvolvedor, ele pode pegar uma ferramenta na plataforma e desenvolver um aplicativo. Construir aplicações. Esse é o objetivo da plataforma. E a infraestrutura é normalmente usada por quem desenvolve aplicativos, para poder armazenar esses aplicativos, ou por gestores de TI, pelo pessoal da área de TI, quando precisa comprar hardware virtual, precisa alocar instâncias, máquinas virtuais, aí adquire infraestrutura. A infraestrutura ela está muito associada à TI. Observa que eu estou distinguindo a informática da TI.
A informática é para o usuário final. A TI é para o cara que trabalha com computação, é para um cara que trabalha na empresa lá, gerenciando bancos de dados, gerenciando redes, servidores, equipamentos. É o carinha que está por trás da infraestrutura da empresa lá na área tecnológica, né? Beleza. Esses são os modelos de serviço. Agora, tipos de nuvem. A gente tem 4 tipos de nuvem e os nomes são sugestivos. Existem nuvens públicas, privadas, comunitárias e híbridas. Nuvem pública é aquela que pode ser acessada por qualquer pessoa. Não necessariamente é gratuita, ela pode ser paga. Mas o branco, o preto, o amarelo, o magro, o gordo, não interessa se é brasileiro, português, japonês, qualquer um vai poder acessar, por isso é pública. Um exemplo, o próprio Office 365 é uma nuvem pública. Já uma nuvem privada, ela é exclusiva para uma instituição, para uma corporação. Confunde com intranet? Não pode confundir com intranet. O que vai caracterizar a nuvem é a oferta de serviços online. Nuvem comunitária é aquela nuvem que vai combinar, ou melhor, que não é pública e não é privada. É para um grupo de empresas. Então, eu tenho uma nuvem para segurança pública, eu tenho uma nuvem para a área de saúde. Tem vários hospitais, nuvem comunitária. E as nuvens híbridas? São aquelas combinações, pública e privada, pública e comunitária. Qualquer combinação pode ser considerada uma nuvem híbrida. Galera, véspera de prova, é só saber que existem esses 4 tipos de nuvem e de maneira sugestiva. Né? Nuvem pública pode ser acessada por qualquer pessoa. Nuvem privada, exclusiva por uma instituição. Comunitária, um grupo empresarial, por exemplo. E nuvens híbridas combinam os tipos de nuvem. Além disso, vocês têm que conhecer características essenciais. Essas características essenciais da nuvem podem ser representadas pela CEAPA. O que é isso? Serviços mensurados e elasticidade rápida. Serviços mensurados é o que mais cai. A ideia de mensuração de serviço está associada a pagar pelo uso. A ideia de locação. Se eu preciso de muito, eu pago muito. Se eu preciso de pouco, eu pago pouco. Então, eu tenho a capacidade de aumentar e diminuir a provisão dos recursos de modo quase que instantâneo. E esses recursos, eles são, para mim, virtualmente infinitos. O quanto eu precisar, a nuvem vai me oferecer. E quando eu não precisar mais, eu desaloco para pagar menos. Então, eu vou pagar efetivamente pelo uso. É a ideia essa ideia é a ideia da elasticidade rápida. Ela é que mais cai. Poxa, elasticidade rápida. Ok? E o que são serviços mensurados? Serviços mensurados é uma característica da nuvem onde tudo vai ser medido, né? Mensurar é medir. A nuvem vai saber quando ela tem que adquirir equipamentos físicos para poder atender às demandas. Tudo é monitorado. A gente consegue ter informações sobre o tempo que uma empresa acessa a nuvem ou que um funcionário acessa a nuvem. Enfim, tudo é medido. Autosserviço sob demanda. Pool de recursos ou agrupamento de recursos. Esse agrupamento é que vai permitir a oferta dos serviços da nuvem com baixo custo. É isso que reduz o custo. E o amplo acesso a serviços da rede. Amplo acesso a serviços da rede possibilita que você acesse a nuvem de qualquer equipamento. Do smartphone, do tablet, do Windows, do Linux. Basta ter a internet e um navegador, você vai poder desfrutar dos serviços da nuvem. Amplo acesso a serviços da rede. São as características essenciais. Então, quando eu penso em nuvem, eu tenho modelo de serviço, infraestrutura, plataforma e software. Eu tenho tipos de nuvem, pública, privada, comunitária e híbrida. E características essenciais que são o CEAPA. Isso tende a ser suficiente para acertar as questões do CESP. E agora,
para a gente fechar esse conteúdo programático, vamos falar rapidamente da parte de segurança da informação. Galera, o tempo é escasso, então, segurança da informação, eu vou lembrar 2 detalhes. Quais? O conceito de phishing. O que é um phishing? Um golpe associado a uma fraude financeira. Ah, teu nome está no Serasa, clique aqui. Ah, você tem que digitar todos os números do seu cartão de segurança, senão o banco vai encerrar sua conta. Isso é um phishing. Tudo que tiver associado a golpe financeiro, a fraude financeira, vai ser uma espécie de phishing, que vai ludibriar o usuário, né, tentando obter dados para a prática de fraudes, tentando fazer com que ele seja direcionado para um site clonado. Phishing. E quando a gente pensa em malware, que são os programas maliciosos, o malware que mais cai em prova hoje em dia é o ransomware. Você não pode errar jamais uma questão que fale do ransomware, que é o programa que vai sequestrar os dados da tua máquina. Daí a ideia do ransom, que é resgate. Resgate bombeiro? Não, resgate sequestro. O ransomware ele vai criptografar os arquivos da máquina do usuário e vai cobrar resgate. Imagina você querer abrir teu arquivo e não conseguir mais porque pede senha. Aí tu vai ficar desesperado. Um carinha vai chegar e vai falar assim, ó, deposita tantos bitcoins nessa conta aqui para não deixar rastro, paga em moeda virtual, bitcoin, e eu vou te dar a senha para você acessar. Se você não me der a senha, não me pagar, eu não vou te dar e você nunca mais vai abrir. E agora? Ferrou. Né? Esse tipo de programa cai bastante em prova e ele está em evidência, ele está na moda. Recentemente a gente teve as lojas Renner sendo vítimas desse tipo de ataque. Foi uma droga, ficou fechada durante dias, não sei quanto pagou, né, mas o prejuízo financeiro é muito grande. E qual é a solução para mitigar esse tipo de ataque? Fazer backup. Backup está no edital. Você deve fazer cópia de segurança. A maneira que você tem de se resguardar, de se proteger é fazendo backup. Que aí você apaga o computador, apaga os dados que estão criptografados e restaura o backup limpo. E fala para o cara, tipo, dane-se, não vou te pagar nada. Que eu tenho a cópia íntegra, eu tenho o backup. Backup, se cair na prova uma questão perguntando sobre backup, o backup ele provê integridade e disponibilidade. O backup ele consegue associar 2 propriedades da segurança da informação, a integridade e a disponibilidade. Beleza? Galera, então, com isso a gente vai fechando a nossa revisão. Eu desejo a todos vocês uma boa prova amanhã, uma excelente prova. Tenho certeza que a informática não vai ser um bicho-papão, vai dar certo, vocês vão arrebentar. E domingão, final da noite, eu estarei corrigindo as questões, passando para vocês um gabarito extraoficial aqui no canal do Estratégia Concursos. Qualquer necessidade de recurso, a gente vai estar provendo, a gente vai estar disponibilizando. Se vocês terminarem a prova, quiserem me mandar pelo Instagram, eu vou ficar feliz. Inclusive, o meu Instagram é @prof.renatodacosta. Então, fica o convite para que vocês me sigam aí nas redes sociais, @prof.renatodacosta. Beleza? Um grande abraço para todos. Boa prova amanhã. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!